nesse momento para começar a colocar seus pensamentos em Deus. Já vem se desfazer de tudo que possa atrapalhar você de conversar com Deus, você de adorar o Senhor. Agradeça ao Senhor por esse dia, pela oportunidade de adorar Ele, pela oportunidade de receber o seu amor, pela oportunidade de saber que Deus está com cada um de nós. Esse louvor fala que na presença de Deus a gente não precisa se esconder. A gente não precisa esconder os nossos erros, os nossos pecados. A gente não precisa se esconder porque Ele sabe quem nós somos. E somente Ele sabe que nós somos de verdade consegue transformar as nossas vidas. Eu que nesse momento você venha falar com o Senhor, venha sentir isso lá dentro que possa atrapalhar a sua oração, que possa atrapalhar você sentir a presença dele nesse momento. Comece a chamar, comece a pedir para Ele: Deus, eu quero sentir a sua presença hoje. Eu quero me entregar nessa noite, eu quero me derramar diante da sua presença nessa noite. Onde eu consigo ser quem eu sou.
Deus, que realmente nós somos completos. É somente na presença de Deus que realmente nós podemos sentir a completude de realmente estar bem de verdade. É somente na presença de Deus que nós conseguimos ser felizes de verdade. É somente tendo ao Senhor que nós vamos ser completos de verdade. Então que isso seja a oração e a canção do nosso coração, Senhor. Está contigo é maior do que tudo. Senhor, é contigo que eu me sinto muito bem. Senhor, ter o Senhor é melhor do que ter qualquer outra coisa nessa vida. Salmos diz que é melhor estar na casa do Senhor, mas é melhor estar na presença do Senhor um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu diga isso ao Senhor essa noite. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Continue no espírito de adoração, continue falando com o Senhor, adorando a Ele, entregando o seu melhor para o Senhor. Deus, Ele merece toda a glória, Ele merece toda a nossa adoração, Ele merece toda a nossa entrega e tudo que há em nós o Senhor merece. Então, que em nome de Jesus você venha conseguir adorar o Senhor de todo o coração, venha conseguir se entregar ao Senhor, conseguir dar o seu melhor para o Senhor nessa noite. Venha conseguir adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que pode mudar qualquer situação, o Deus que tem o controle das nossas vidas, que está conosco todos os dias, que está no seu trono, sabe, o Rei dos Reis que está no seu trono e ainda assim olha para nós e se importa conosco.
música ela tem uma coreografia. Então, que você venha se alegrar na presença de Deus e venha sentir a alegria dele, a felicidade dele. Ela fala assim: para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Quando vai para a direita, você vai para a direita. Quando vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Na minha frente, vai para frente. Para trás, vai para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aprenderam? É só seguir a diretriz. Para a direita, para a esquerda e por todo lado. E o resto vocês podem se soltar. Essa música fala que onde nós formos, a bênção do Senhor vai nos seguir. E mais do que ter coisas, né, materiais, mais do que ter dinheiro, mais do que ser próspero financeiramente, ou ter coisas, né, que muitas pessoas almejam, a maior bênção é ter Jesus. Né? A maior coisa que a gente pode ter é ter Jesus. E tendo Ele, nós somos abençoados. Né? Então, que a gente venha entender que o Senhor estando conosco, nós somos abençoados. O Senhor estando conosco, nada nos falta e nós já temos tudo. Amém? Tudo que eu faço
visitar a igreja dele lá fora. Ia deixar para terminar às 9 horas. Amém. Vamos para a palavra. Hoje o tema da palavra é na luta. E a gente vai falar um pouco sobre Paulo e Silas e também sobre Daniel. Tantas vezes a gente pensa, né, que Deus não nos coloca na luta, né, e pensa também que Deus não nos coloca para passar por tribulações ou passar por aflições. Só que existem situações que são necessárias para a gente passar e são da vontade de Deus para as nossas vidas e são da vontade do Senhor que elas aconteçam nas nossas vidas. E às vezes isso é difícil de entender, né? A gente pensar que Deus ele vai só nos abençoar, que Deus vai só nos entregar coisas, que Deus só vai fazer milagre em nossas vidas. E quando acontece algo de ruim, a gente pensa que Deus nos abandonou, ou, né, que não foi Deus que mandou essa luta para mim, ou não foi Deus que trouxe isso para minha vida. Isso pode ser o inimigo me atacando, pode ser mais um monte de coisa. Mas, na verdade, existem situações que Deus quer que aconteçam em nossas vidas para um propósito. Em Atos 16, a gente vê Paulo, né, sendo preso. Ele e Silas sendo preso. Porque ele estava pregando o evangelho e, com isso, ele repreendeu uma mulher, né, que estava falando assim, esse homem é de Deus, o que ele está falando é verdade. Só que essa mulher estava falando isso através de espíritos malignos, né? E quando Paulo repreendeu essa mulher, ela acusou Paulo de estar fazendo tumulto. E com isso ele foi preso. Só que antes de Paulo ir para essa cidade, né? Ele queria ir para 2 cidades diferentes. No texto, né? Em Atos 16 vai falando, né? Que ele queria ir para todo lugar. Mas o Espírito Santo falou assim, não, para lá você não vai. Ele queria ir para outro lugar, o Espírito Santo falou assim, não, para lá você não vai. E ele vai, né, para outra cidade. E nessa cidade ele é preso por pregar o evangelho e por ser acusado de algo que ele não estava fazendo. Ele não estava criando tumulto, né? A mulher possuída foi repreendida e ela não gostou e acusou Paulo. Então nós podemos olhar para a história de Paulo e Silas, né, nessa situação, e pensar, nossa, eles queriam ir para 2 lugares diferentes, o Espírito Santo falou para ele não ir. Aí manda logo para o lugar para ele vai ser preso. Manda justamente ele para o lugar onde ele vai ser açoitado, ele vai sofrer, ele vai passar pela prisão. Sendo que tinha 2 lugares lá atrás que eles queriam ir, que talvez eles não passariam por isso. E isso é engraçado a gente trazer para nossas vidas. Tantos lugares que às vezes a gente quer ir, tantas coisas que a gente quer fazer, e a gente ouve Deus falando assim, não, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você vá para tal lugar, eu não quero que você vá em tal direção, eu quero que você vá para essa direção daqui. Às vezes a gente quer ir para a direita, e Deus fala assim, não, eu quero você ir para a esquerda. Aí quando a gente chega na esquerda, acontece algo ruim. Aí quando a gente vai para o lado que Deus está mandando para a gente ir, acontece algo que não é bom. Vamos ler, Atos 16 diz assim, aconteceu que indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a seus donos. Seguindo Paulo e a nós estava dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e se arrastaram para a praça. A presença das autoridades. Ação para a presença da autoridade, né? Paulo e Silas. E levando-os ao magistrado, disseram, este homem, sendo judeu, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas.
E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse, com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram os oficiais de justiça com seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou-se com Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. A gente vê que eles foram presos, passaram pelo sofrimento, de serem açoitados. Mas o que eles fizeram quando foram presos? Eles não reclamaram. Eles não fizeram assim: poxa Deus, a gente queria ir para tal cidade, 2 vezes a gente queria ir para 2 cidades diferentes, aí você manda a gente para cá para ser preso, para sofrer, para passar por açoites. Era muito melhor eu ir para outra cidade, que talvez eu não teria passado por isso. Não. Eles estavam adorando a Deus, orando. Eles não reclamaram por terem sido açoitados. Eles não reclamaram por estarem presos. Ao invés de reclamar, de usar a boca deles para reclamar, para murmurar diante de Deus, eles oraram e adoraram ao Senhor. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos ir em tal direção e o Senhor nos leva para outro lugar e acontece algo de ruim, a primeira coisa que a gente faz é: Deus mandou e está dando tudo errado. Deus falou que ia abençoar, mas está dando tudo errado. Deus falou que ia ser de tal jeito, mas olha o que está acontecendo de ruim. Mas não. Paulo e Silas nos ensinam algo muito diferente: a adorar a Deus mesmo em meio às dificuldades. A adorar a Deus mesmo em meio às coisas difíceis que a gente passa. Porque eles poderiam muito bem ter desobedecido a Deus e ido na primeira cidade que eles queriam ir, ou na segunda, e simplesmente não terem ido onde Deus estava mandando. Mas Paulo, em meio disso, teve uma visão para onde ele deveria ir e sabia que era Deus que estava mandando ele para lá. Então ele vai para essa cidade em Macedônia. Nos versículos anteriores, ele alcança uma família lá. Depois disso, ele começa a pregar nessa cidade. Ele repreende essa moça que está endemoniada. Ele é preso, mas ele não deixou de adorar a Deus porque estava preso. E adorando a Deus dentro da prisão, ele alcança a família do carcereiro. Então tudo que a gente passa de ruim nas nossas vidas, direcionado pelo Senhor, tem um propósito. Paulo alcançou 2 famílias quando chegou em Macedônia. Em meio ao sofrimento dele, em meio às chicotadas que ele e Silas sofreram, famílias foram alcançadas pelo Senhor. Então, o que a nossa dor tem gerado? Será que a nossa dor, as nossas dificuldades, aquilo que nós passamos de ruim em nossas vidas tem gerado reclamação a Deus? Gerado: Deus não me ouve mais, Deus não está comigo, Deus não me ama. E a gente constrói um muro de lamentações e de murmurações e nos esquecemos que Ele nos ensina a adorar, independente das circunstâncias. Ele nos ensina a orar, independente das circunstâncias.
Nós vemos aqui que acontece um milagre, né? Paulo e Silas, eles estavam ali, machucados. E mais à frente fala que o carcereiro veio limpar ele, né? Cuidar das feridas deles. Que enquanto eles estavam orando e adorando ao Senhor, acontece um terremoto e as grades, né, se quebram, eles se tornam livres. E será que nós somos as pessoas que olham para o Senhor em meio às dificuldades, em meio àquilo que Ele nos pede para fazer e às vezes está dando muito errado, e a gente busca entender o que Deus está querendo disso? O que Deus está querendo de nós quando nós somos atacados por situações difíceis, atacados por situações que geram em nós essas chicotadas, né, de dor, geram em nós dificuldades, geram em nós dores. Será que nós temos olhado para o Senhor e pensado, Deus, o que o Senhor quer me ensinar através disso? O que o Senhor quer fazer através disso? Qual é o teu propósito através disso? A gente pode olhar para Paulo e Silas, eles poderiam ter feito qualquer outra coisa. Eles poderiam não ter ido para essa cidade que Deus mandou eles ir. Eles poderiam ter chegado lá e depois de ser preso reclamar. Poxa, Deus, eu estou aqui fazendo a obra, estou aqui pregando. Uma mulher me acusa de algo que eu não fiz. E mais um monte de coisa. Mas não, eles adoram. Será que nós temos adorado em meio às dificuldades? Em meio às coisas que dão errado, que a gente sabe que às vezes dá mais errado do que certo. Parece que é 100 coisas, 99 coisas dando errado e só uma dando certo. Mas se essa uma que está dando certo é com o Senhor, ou se essas 99 que estão dando errado, você está dando errado com o Senhor, tem um propósito. Tem um propósito. Através da prisão de Paulo, pessoas foram alcançadas pelo Senhor e foram salvas. O que tem acontecido através das nossas dores? A nossa dor tem nos aproximado de Deus? A nossa dor tem nos levado a orar mais, a ir adorar mais ao Senhor, a se aproximar mais, a querer mais de Deus, a encontrar solução no Senhor, a encontrar transformação em Deus, a buscar o Senhor que pode mudar as nossas vidas? Ou a nossa dor tem causado murmuração e reclamação? Ou a gente passa a vida toda lambendo as nossas feridas ao ponto delas não poderem ser curadas pelo Senhor? Ah, Senhor, acontece isso. Imagine Paulo e Silas. Ah, Senhor, fui chicotado. Ah, Senhor, doeu as chicotadas que eu levei. Olha, Deus, estou todo machucado. Imagine Paulo e Silas falando isso diante de Deus. Mas não. Eles adoram ao Senhor. Eles oram ao Senhor. E através disso o Senhor alcança a família do carcereiro. Paulo e Silas depois são soltos. E a gente vê um grande ensinamento de que, ainda que aconteçam coisas ruins em nossas vidas, ainda que Deus nos mande a um lugar, ainda que Deus nos direcione a ir para um lugar, pode dar tudo errado aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. E às vezes pode estar tudo dando errado aos nossos olhos, pode tudo estar desajustado, tudo bagunçado aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é Ele cumprindo o propósito dele em nossas vidas. Mas aos olhos de Deus é Ele fazendo algo em nossas vidas. E se a gente for olhar pela ótica dele, a gente vai apenas, eu vou adorar enquanto eu sofro. Eu vou adorar enquanto eu passo por isso. Eu vou me aproximar do Senhor enquanto eu sinto dor. Eu vou me aproximar diante do Senhor. Eu vou para o Senhor enquanto as coisas ruins acontecem. Porque independente do que aconteça, se as coisas são boas ou são ruins, o meu lugar é aos pés do Senhor adorando. Então Deus, muitas vezes Ele vai nos levar a um lugar que vai acontecer muitas coisas ruins para que assim se cumpra o propósito dele. Será que eu e você estamos com o nosso coração ali entregue ao Senhor ao ponto de falar, Deus, independente do que aconteça, eu vou te adorar. Independente do que eu perca, independente das dores que eu sinta, independente das dificuldades que eu passe, se eu estiver com o Senhor, isso que importa, então eu vou te adorar. E acontece o impossível enquanto nós continuamos adorando a Deus. Orando ao Senhor independente das circunstâncias. A gente vê em Atos 16, 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos ouviam. E enquanto eles faziam isso, o terremoto vem e
e as grades se caem, né? Então, enquanto nós adoramos, aquilo que a gente acha que não pode mudar, Deus muda. Enquanto nós oramos ao Senhor, adoramos ao Senhor em diversas circunstâncias, Ele muda aquilo que parecia impossível. Ele muda aquilo que para a gente parece que não tem mais solução, que para as pessoas parece que não tem mais solução. Ele vai lá e muda. Acontece o impossível quando nós continuamos seguindo ao Senhor, adorando independente das circunstâncias. Em Daniel, a gente vê algo semelhante também. Em Daniel 6, a gente vê que Daniel sempre foi um jovem diferenciado, né? Ele não se prostava às coisas desse mundo e ele era separado. Tem a história de Daniel, que foi colocada na cova dos leões, que mais uma vez, né, assim como Paulo e Silas, foi acusado de algo de forma injusta. Em Daniel 6 diz assim: Dário decidiu constituir 120 satrapas para que administrasse todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses satrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e satrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poder acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não achavam nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e satrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do rei, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, e não ao Senhor, o rei, seja jogado nas covas dos leões. Portanto, ó rei, sancione esse interdito e assine um documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E assim o rei Dário anunciou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto andar de cima. As janelas abriram para um lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele punha de joelhos, orava e dava graças a Deus diante do Senhor, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real, perguntando ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, o rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei. E do interdito que o Senhor assinou 3 vezes por dia, ele faz sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada
se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu levá-los do leão? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinha chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram dele e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todo tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. A gente vê aqui mais uma vez, mais uma situação que aos olhos humanos não tem solução nenhuma. Imagina ser jogado na cova dos leões, com um monte de leão, e não sofrer nenhum arranhão. Nenhum arranhãozinho. A gente sabe, se pegar um animalzinho de estimação, um animal já nos as unhas, já arranha, já acontece um monte de coisa. Agora imagine um leão, você está lá dentro da cova do leão e não acontecer nada com você. Só quem faz isso é o Deus vivo. Só quem faz isso é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nos livra da cova dos leões. A gente vê que mais uma vez, alguém que era fiel ao Senhor, alguém que era ali totalmente entregue ao Senhor e confiou no que Deus ia fazer. Tá bom, vou me colocar na cova dos leões, então também eu vou orar. Vou clamar a Deus. Daniel, quando soube, do decreto que o rei tinha feito, ele foi encontrado o quê? Orando. Ele não foi encontrado reclamando. Ele não foi encontrado falando assim: poxa, agora eu tenho um decreto que quem adorar outro Deus ou outra pessoa, qualquer outra coisa que não seja o rei, vai ser jogado na cova dos leões, então eu não vou adorar mais a Deus. Daniel não fez isso. E às vezes nós fazemos isso quando acontece algo de ruim nas nossas vidas. Eu não vou mais adorar a Deus, meu Deus não se importa mais comigo, então eu não vou mais importar com as coisas de Deus, eu não vou fazer mais um monte de coisa para Deus, porque Deus não está nem aí para mim. Mas Daniel não. Ele foi encontrado adorando a Deus. Mesmo sabendo que se as pessoas pegassem ele fazendo o que eles estavam fazendo, que era adorar o Senhor, eles seriam jogados na cova dos leões. A gente vê que Daniel, ele era leal, ele era responsável e digno de confiança. Então, isso destacou nas pessoas, inveja, destacou nas pessoas querer estar no lugar de Daniel e prejudicar Daniel. Daniel se destaca e isso causou inveja em outros funcionários do rei e queriam fazer algo para que Daniel se desse mal. Então, tantas vezes, aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, as pessoas querem atrapalhar também. Sabe? Acontecem situações para atrapalhar aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Para atrapalhar que você se aproxime de Deus, para atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, para atrapalhar as coisas que Deus tem para você. Mas será que quando acontecem essas dificuldades, esses vamos colocar ataques, ou essas lutas, essas batalhas, a gente continua sendo fiel ao Senhor, a gente continua adorando ao Senhor, a gente simplesmente, não quero mais saber disso, não quero mais saber de Deus, por medo de ser jogado na cova dos leões, por medo de ser atacado pelos leões, ou por medo de ser colocado na prisão como Paulo e Silas, por medo de ser chicotado, por medo de passar por dores, dificuldades.
ou a gente faz ao contrário, não, eu vou adorar a Deus. A reação de Daniel diante das dificuldades também foi orar pedindo ajuda de Deus. Será que em meio às dificuldades a gente vai diante de Deus, ora pedindo ajuda, ora pedindo socorro, ou realmente só reclama por estar passando por algo difícil? Fizeram essa emboscada para que Daniel fosse encontrado, né? Orando. E realmente aconteceu. Daniel foi encontrado orando. E essas pessoas pensavam que não ia acontecer nada, né? Que Daniel não ia se livrar. Quando abrisse no outro dia lá a cova dos leões, Daniel estaria morto e pronto. Aquela pessoa que se destacava já não incomodaria eles. Mas eles não sabiam a quem Daniel servia. Eles não conheciam o Deus de Daniel. Não sabiam o poder do Deus de Daniel. E algo que é muito bonito que o rei fala para Daniel. Fala para Daniel que o Deus que você serve te salve. Sabe? Que o Deus que você serve te livre da cova dos leões. Será que nós temos crido no Deus que nós servimos para nos livrar da cova dos leões? Porque o rei fala para Daniel, o Deus que você serve fielmente. Então, Daniel eles destacavam também no servir a Deus. O rei ele sabia que Daniel servia a Deus fielmente. E será que nós somos colocados nesse lugar também de pessoas que servem a Deus fielmente, independente das circunstâncias, independente do que acontece, independente das coisas ruins que acontecem em nossas vidas, independente daquilo que nós ganhamos ou perdemos, independente daquilo que Deus nos dá ou não dá, independente se Deus nos manda para uma direção e quando chega lá, não é nada daquilo que a gente esperava que fosse e acontece tudo de ruim. Será que nós continuamos servindo a Deus fielmente? Que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Tem coisa que somente Deus pode nos livrar. A gente pode tentar sair sozinho, a gente pode chamar outras pessoas para ajudar, para que a gente possa sair, mas somente Deus pode tirar, pode salvar. A gente vê que na cova, a cova dos leões estava selada, o leão estava lá, um monte de leão lá dentro. Ninguém poderia tirar Daniel de lá. Nem o próprio rei poderia tirar o Daniel de lá. Mas mais poderoso do que a lei, né, que o rei tinha sancionado, era o poder de Deus para livrar Daniel. Era o poder de Deus para guardar Daniel. E mais uma vez ali acontece algo incrível e impossível. Né? Coisas impossíveis acontecem quando nós adoramos ao Senhor. Daniel é livre ali dos leões. Né? Como se Daniel estivesse ali com gatinhos dentro da cova. Não sofre um arranhão. E Deus ainda é glorificado através do que acontece na vida de Daniel. Porque através disso, o rei fala que todos tremam e temam o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Então isso nos ensina duas coisas. A servir a Deus, três coisas. Servir a Deus fielmente. Permanecer, né, adorando ao Senhor. E saber que independente das circunstâncias que a gente esteja passando ou vivendo, ou que a gente possa passar lá na frente, se Deus está conosco, não importa o tamanho do leão, ou quantos leões, ou quantas covas, ou quantas prisões, ou quantos ataques possam acontecer nas nossas vidas. Se Deus está conosco, Ele vai nos livrar. Se Deus está conosco, o impossível vai acontecer. E não somente isso, Ele ainda vai ser glorificado através daquilo que Ele faz em nossas vidas. Deus foi glorificado através do livramento de Daniel dentro da cova dos leões. Deus ele poderia ter livrado Daniel até de interna da cova dos leões. O livramento poderia ser já começado aí, mas não. Deus ele permitiu que Daniel passasse pela cova dos leões. Às vezes a gente quer um livramento de Deus, que é algo que vem do Senhor, que seja livrado antes de acontecer. Acho que o livramento é só antes de acontecer. Mas o livramento também é quando acontece e a gente sai sem um arranhão. Livramento também é quando acontece algo de ruim e a gente no outro dia consegue levantar e conseguir
caminhar de novo e consegue viver mais um dia e consegue continuar confiando em Deus. Então, qual Deus você tem servido? É o Deus do impossível que pode mudar a sua história, pode mudar as suas dificuldades e pode tirar da cova dos leões? Quem você serve quando passa por dificuldades define se você sairá derrotado ou vencedor. Quem você serve vai definir se você vai ser um vencedor da cova dos leões ou quando abrir a cova dos leões você vai estar derrotado, vai estar morto. Ou quando abrir ele vai ver que não vai ter nenhum arranhão. É tipo aquelas situações que às vezes você já conheceu pessoas assim, que a pessoa passa por um monte de coisa e a pessoa é feliz. A pessoa não tem nada, mas é feliz. Só passa por provação, parece que não tem um dia para na vida dela, mas é feliz. Sabe por quê? Porque sabe a quem serve. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que Deus proporciona nas nossas vidas não é se quando nós saímos da cova do leão, ou quando Deus nem coloca lá dentro, ou quando a gente nem passa por dificuldades. A alegria do Senhor é quando nós estamos passando por dificuldades, estamos passando pelos leões que parece que tem um zoológico inteiro atrás da gente, e ainda assim nós estamos alegres no Senhor. E ainda assim a gente continua caminhando, ainda assim a gente continua buscando ao Senhor, porque a gente sabe que o Deus vivo permanece para sempre, e é Ele que muda a nossa história. O Deus vivo que nos livra, é o Deus vivo que faz o impossível em nossas vidas, é o Deus vivo que faz o milagre na nossa vida, que mais ninguém consegue fazer. Então, a qual Deus nós temos servido? Nós temos confiado no Senhor, nós temos se entregado ao Senhor, ou independente do que aconteça, a gente está, Deus, não importa o que aconteça, se você está comigo, se o Senhor está comigo, eu posso estar na cova dos leões, mas eu sei que não vai acontecer nenhum mal. Eu posso estar na cova dos leões, mas eu sei que quando abrirem lá e olharem na parede, vão ver que não tem nenhum arranhão, porque o Senhor estava lá comigo. A gente tem duas escolhas, né? Olhar para as coisas que nós passamos de ruim com o olhar de Deus me abandonou, Deus me deixou, não quero mais servi-lo, Deus não faz nada por mim. Ou olhar com a lógica de que tem um propósito nisso. Tem um propósito no Senhor nisso. E eu entendendo esse propósito, eu vou querer glorificar a Deus através da minha vida. Porque imagine só o quanto de curioso que as pessoas não ficaram para saber quem é o Deus que salvou da cova dos leões. Porque com certeza outras pessoas já devem ter sido colocadas lá dentro e não sobreviveram para contar a história. Né? E imagine como que foi as pessoas curiosas para saber, meu Deus, o que aconteceu que Daniel não foi morto, né? Os leões eram vegetarianos, será que não queriam uma carne? O que aconteceu? Né? As pessoas curiosas, a gente sabe que tem curioso. Tem coisa que a gente passa nas nossas vidas, todo mundo quer saber o que aconteceu para que fosse resolvido. Mas quando nós servimos ao Deus vivo, a gente sabe que não há nada que Deus não possa fazer. A gente sabe que não há nada que o Senhor possa fazer. Ele pode fazer tudo, Ele tem todo o poder para nos livrar da cova dos leões, para nos livrar dos leões, para nos tirar das cadeias, para nos tirar de onde for. Ele tem o poder. Mas basta nós sabermos a quem nós servimos. Se nós não confiamos, né, no Senhor, como que a gente vai saber experimentar aquilo que Ele pode fazer? Como que a gente vai entender que Ele pode mudar nossas vidas? Como a gente pode entender e experimentar na mudança que o Senhor pode fazer em nossas vidas? A gente pode olhar para a nossa vida e conseguir identificar, né? Olhar para dentro, olhar como que está sendo a nossa história e ver qual tem sido a nossa cova de leões. E perceber o que tem sido a nossa prisão. Talvez uma dificuldade, alguma tribulação, algum pecado que a gente tem se entregado. Muitas coisas podem ser essa cova do leão e podem ser essas prisões. Mas a gente entender e adorar o Senhor, e louvar o Senhor, e orar ao Senhor, coisas impossíveis podem acontecer. Coisas incríveis podem acontecer enquanto nós adoramos.
E a gente vê isso em toda a Bíblia. A gente vê uma mulher chorando porque queria um filho e adorava o Senhor. E Deus concedeu um filho. A gente vê, sabe, Deus indo à frente de batalhas e vencendo batalhas por um clamor de alguém que se colocou diante de Deus. A gente vê o Senhor sempre vencendo batalhas. E por que Ele não vai vencer a nossa luta? E por que a gente não vence as lutas e as batalhas? Porque talvez a gente não tenha confiado nesse Deus que tudo pode. Talvez a gente não tenha adorado enquanto passa por dificuldades e lutas. Porque é muito rápido na nossa mente vir a vontade de reclamar. A gente levanta uma palha e a gente já quer reclamar. Imagina as dificuldades, a gente quer reclamar. Imagina as dores, imagina as perdas, imagina um monte de coisa, a gente quer reclamar. Mas a gente mudar o nosso coração, pedir a Deus, Deus me ensina a adorar ao invés de reclamar, me ensina a adorar ao invés de ficar murmurando, de ficar me lamentando, de ficar falando um monte de coisa. Me ensina a ser grato pelas coisas que dão errado, me ensina a ser grato pelas coisas que são difíceis, me ensina a ser grato pelas dificuldades. Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, então não é só as coisas boas. A gente quer as coisas boas. Deus manda coisa boa, oh, glória a Deus, coisas boas na minha vida. Mas quando Deus manda dificuldade, será que a gente tem melhor glória a Deus? E quando Deus manda as coisas difíceis, será que a gente tem melhor da glória a Deus? Não, a gente fica, meu Deus, é o inimigo atacando. Certeza que é o diabo que está fazendo um levante na minha vida. E se não for o diabo, for Deus ali querendo que você passe por isso? E se não for o diabo que preparou algo para você, mas é Deus te colocando nessa situação, para que o nome dele seja glorificado, para que você ore mais, para que você busque mais, para que você se entregue mais. Porque tudo a gente coloca a culpa no diabo. E tudo a gente coloca a culpa no diabo. Mas às vezes a culpa é nossa, né? Responsabilidade nossa, e tem coisa que é Deus que está fazendo, para que um propósito seja cumprido. Para que algo seja feito em nossas vidas. A gente viu aqui exemplo de 3 pessoas que poderiam reclamar de Deus. Que poderiam, falar um monte de coisa. Daniel podia falar assim, Deus, poxa, estou te servindo fielmente, Senhor. Não tem uma coisa que as pessoas, os que estavam com inveja de Daniel, não encontraram uma coisa, sabe, na forma que ele servia a Deus, que pudesse condenar ele. O cara era reto. Ele fazia tudo certinho. Então, assim, poderia reclamar, falar assim, nossa Deus, eu estou aqui seguindo tudo certinho, fazendo tudo que o Senhor manda e coloca dentro da cova dos leões. Ele poderia ter reclamado, mas não. Daniel confiou em Deus e foi pego adorando ao Senhor antes de ir para a cova dos leões. Como nós somos pegos antes de passar pela dificuldade? Como nós somos encontrados antes de passar pelas dificuldades? Nós somos encontrados adorando ao Senhor, sendo fiel a Deus, não tendo assim para alguém falar, ou nós estamos encontrados totalmente longe do Senhor, totalmente pessoas que reclamam demais, pessoas ingratas que não conseguem ver a bondade de Deus diariamente. Paulo e Silas e Daniel poderiam reclamar muito de Deus, mas eles sabiam o Deus que eles serviam. E sabia que Deus poderia livrar eles do que fosse. E que eles só precisavam confiar, só precisavam adorar o Senhor. Então o convite dessa palavra hoje é a gente olhar para as nossas vidas, as dificuldades que nós já estamos passando, as dificuldades que vamos passar lá na frente, que não acaba, e mudar a nossa forma de lidar com elas. Mudar a nossa forma de olhar para Deus, sabe? De pensar que Deus ele vai apenas fazer milagres na minha vida, vai derramar bênçãos, vai me dar tudo que eu quero. Não. Deus ele também me ensina nas coisas que eu perco. Deus ele também nos ensina nas coisas que são difíceis. Deus também nos ensina nas tribulações, nos ataques, nas coisas que são extremamente difíceis e ruins. Ele nos ensina. Porque tem coisas que nós só aprendemos assim. Tem lições que o Senhor vai trazer em nossas vidas que é por meio da dificuldade. Tem uma frase que diz, quão bom, quão maravilhoso é as fraquezas, ou as dificuldades que me põem aos pés do Senhor. Então a gente tem que olhar para as dificuldades e ver assim, nossa, misericórdia, eu estou passando por isso, não. Vamos olhar mais assim, olhar assim, glória a Deus que eu estou passando por isso. Isso me leva aos pés do Senhor.
Glória a Deus que eu estou passando por tal coisa, porque isso me aproxima de Deus. Glória a Deus que isso está doendo, porque isso me leva próximo do Senhor. Então, qual será a forma que nós vamos olhar daqui para frente? Qual será a forma que nós vamos olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que nós passamos, para as coisas que acontecem? Porque realmente acontece muita coisa. É só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Para nos ajudar a vencer dia após dia. Sem Ele a gente não consegue vencer. Não tem como vencer sem o Senhor. Não tem como vencer as dificuldades. Imagine só, Daniel dentro da cova dos leões sem Deus. Coitado, não podia não ter nada de Daniel. Então, se você está na cova dos leões, certifique-se que Deus está com você lá dentro. Sabe? Olhe para lá para dentro e, se não tiver, convida Deus para estar com você nas suas dificuldades. Convida Deus para estar com você nos momentos difíceis. Convida Deus para estar com você na sua dor. Convida Ele. E não apenas convida, adore ao Senhor enquanto você passa por isso. Adore ao Senhor enquanto tudo está ruim. Sabe? Porque a dor, as coisas difíceis, a gente pode ter duas reações com ela em relação a Deus. Se afastar ou se aproximar de Deus. Mas que em nome de Jesus que a dor nos aproxime. E quando a dor passar, quando Deus nos livrar, como fez com Daniel, como fez com Paulo e Silas, que a gente não se esqueça do Deus que nos livrou. Que a gente não se esqueça do Deus que faz milagre em nossas vidas, que faz o impossível acontecer. A gente venha viver para esse Deus que muda a nossa vida, que nos livra da cova dos leões e venha glorificar o nome dele. Assim como Daniel glorificou. Pode ter certeza que muitas pessoas começaram a servir a Deus através do que aconteceu com Daniel. Porque as pessoas, elas viram o que aconteceu com Daniel e com certeza quiseram servir a Deus. E porque tantas vezes a gente sabe o que Deus pode fazer, a gente abandona ele, ou se esquece dele, ou não quer mais nada, ou simplesmente, sabe, fica vivendo dia após dia como se Deus não existisse, não se importasse comigo, com você. Mas Deus se importa. Deus ele se importa com as nossas vidas e Ele quer ser glorificado nas nossas dificuldades. Deus ele quer ser glorificado nas nossas aflições. Imagine Daniel saindo de lá todo porque Deus salvou ele da cova dos leões. Então, em nome de Jesus, quando você passar por dificuldades, você venha saber que Deus ele quer passar por elas com você. Que em nome de Jesus você venha entender que quando você passar por coisas difíceis, e você pensar que talvez seja um levante do inimigo na sua vida, talvez seja Deus te mandando as dificuldades. Talvez para você orar mais, para você se aproximar mais, ou simplesmente para que o nome dele seja glorificado. Paulo e Silas e Daniel, eles não estavam fazendo nada de errado. Nada de errado. Mas Deus fez eles passarem pelas dificuldades para que o nome dele seja glorificado. Talvez eles não estejam fazendo nada de errado, mas esteja passando por muitas dificuldades. Mas é para que Deus seja glorificado na sua vida. É para que Deus seja honrado na sua vida. Para que as pessoas vejam o Deus que você serve. Que independente do que aconteça, você continua servindo. Independente do que aconteça, você continua alegre e feliz. Porque não é sobre passar ou não passar por dificuldades. É sobre servir a Deus. É sobre continuar adorando. É sobre continuar orando. É sobre continuar buscando e clamando. Deus, muda a minha vida. Muda aquilo que eu não consigo mudar. Muda aquilo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor podia mandar um terremoto lá na prisão e livrar Paulo e Silas. Só o Senhor podia acalmar aqueles leões dentro da cova. Só o Senhor. E tem coisa que somente o Senhor pode fazer na sua vida. Basta eu e você querermos. Eu vou tocar mais um louvor e que vai ser um momento para a gente orar ao Senhor. Qual o melhor momento para adorar o Senhor do que nas dificuldades? Eu tenho certeza que cada um está passando por alguma dificuldade. Se não está passando, eu acho que é impossível passar por dificuldades na vida. Então, que nesse momento você venha lembrar da sua dificuldade, enquanto eu toco esse louvor, você venha adorar ao Senhor. Que enquanto você adora, coisas impossíveis venham acontecer, em nome de Jesus.
Esse louvor é um louvor bem conhecido. Fala a marca da promessa. Acho que a maioria conhece. E a gente vê, né, o que aconteceu com Paulo e Silas. A gente vê o que aconteceu com Daniel, que zombaram da fé dele, que tramaram contra ele, né, que eles quiseram destruir aquilo que Deus tinha para a vida deles. Não somente isso, mas o que Deus queria fazer através da vida deles. Mas até o que de ruim as pessoas tramaram contra eles serviu para glorificar o nome de Deus. Então, em nome de Jesus, você venha ficar à vontade, quiser ficar em pé, quiser ficar sentado, mas feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor, comece a se lembrar das suas dificuldades, lembrar aquilo que você tem passado, e não reclame. Sabe, se você reclamou, tem reclamado, peça perdão a Deus, mas que nesse momento você venha agora adorar. Sabe, agradecer a Deus, obrigado pelas dificuldades, obrigado pelas coisas que eu tenho passado, obrigado pelas coisas de ruim. Que em nome de Jesus, Deus me faça entender o seu propósito através disso, que o Senhor não seja glorificado. Sabe, comece a agradecer ao Senhor, comece a falar com Ele, não perca essa oportunidade de adorar a Deus, porque nós sabemos que enquanto nós adoramos, coisas impossíveis acontecem.
para cumprir aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Ele foi fiel na vida de Paulo e Silas. Ele foi fiel na vida de Daniel e mandou o socorro. Sabe, mas Ele é fiel para fazer tudo. Ele é fiel a Ele mesmo. Deus, Ele sempre quer fazer algo em nossas vidas. Independente se seja pelas coisas boas ou pelas coisas ruins. Mesmo os ensinamentos de Deus pelas coisas ruins é algo bom em nossas vidas. Porque em nome de Jesus, que cada um de nós venhamos aprender, independente do que aconteça, independente do que a gente passa, independente do que a gente sofra, nada vai impedir o que Deus quer fazer. Nada vai impedir o socorro de Deus. Nada vai impedir a promessa do Senhor se cumprir. Nada vai impedir o milagre de Deus mesmo. Nada vai impedir o impossível do Senhor acontecer. O que nós devemos fazer é continuar e permanecer adorando ao Senhor. É continuar e permanecer sendo fiel ao Senhor. E quando a dificuldade chegar, nós devemos ser encontrados preparados orando a Deus. Nós devemos ser encontrados orando ao Senhor, não reclamando, não longe de Deus, mas perto dele, buscando. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto, Pai. Que em nome de Jesus essa palavra venha gerar frutos em nosso coração. Nós sabemos, Deus, que a gente passa por muitas dificuldades, Senhor. Coisas que a gente imagina e pensa que nós vamos conseguir vencer ou resistir, Pai. Mas hoje nós aprendemos, Senhor, que independente do que aconteça, independente das dificuldades, se nós adoramos ao Senhor, realmente coisas impossíveis acontecem, Deus. E mais do que isso, o seu nome é glorificado, Pai, quando nós vencemos as dificuldades e o impossível acontece através do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nos prepara, Deus, nos ajuda a orar, nos ajuda a te adorar, nos ajuda, Deus, a não reclamar. Nosso coração sempre está pronto para reclamar, Senhor. E tantas vezes nós somos rápidos em reclamar, em sermos ingratos. E tão, Pai, lentos, Senhor, em não adorar a Ti, tão lentos em não agradecer a Ti. Nós vamos orar para as dificuldades do Deus, por uma grande oportunidade, Pai, para orar mais, para Te buscar mais, para estar mais próximo do Senhor. E como uma grande oportunidade do Seu nome ser glorificado, Pai. Se nós estamos, ó Pai, presos na cova dos leões, Deus, nos livre em nome de Jesus. Nós devemos sair sem nenhum arranhão. E quando nós saímos, ó Pai, assim como aconteceu com Daniel, nós vamos glorificar o Seu nome. As pessoas venham ver o Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode, o Deus que muda a história, o Deus que transforma situações, o Deus que faz o impossível acontecer, o Deus que é todo poderoso para mudar aquilo que ninguém pode. Ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que ninguém pode em minha vida, na vida dos meus irmãos, Deus, faz, Senhor. Faz enquanto eles adoram, faz enquanto eles te buscam, faz enquanto eles se derramam diante da Sua presença, Deus, em nome de Jesus. Já guarda, Pai, a nossa semana que vai se iniciar, Pai, que em nome de Jesus nós devemos olhar, Pai, de forma diferente. Se amanhã acontecer algo de ruim, Pai, nós vamos te glorificar e te agradecer. Se acontecer algo de ruim durante a semana, Pai, nós vamos te glorificar e agradecer, Deus, porque nós sabemos que há propósito nas dificuldades, há propósito nas coisas difíceis. Nós não venhamos, ó Pai, a nos mover de acordo com o dia bom ou o dia mau. Nós não venhamos nos mover, Pai, porque o Senhor é um bom Pai e cuida dos seus filhos. O Senhor é bom e nos guarda, e nos ajuda, e nos fortalece. E mesmo que venham os leões, o Senhor vai nos livrar e vai nos fazer sair sem nenhum arranhão, porque o Senhor, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo. Amém.